O nosso tema da semana, o título é Os 3 Últimos Recados de Deus para a Humanidade. Não sei se você já ouviu falar, amigo ouvinte, mas em Apocalipse 14, versos 6 a 12, Deus tem 3 últimos recados para a humanidade. E obviamente que estes recados fazem parte do contexto do Evangelho Eterno, que é a salvação por meio de Jesus Cristo. Eu vou ler para você Apocalipse 14, 6 e 7, para começarmos o nosso estudo, mas nesta semana vamos estudar Apocalipse 14, 6 a 12, para você ver quais são esses 3 últimos recados de Deus para a humanidade antes de Jesus voltar. Vamos ver o primeiro recado, de uma forma obviamente inicial, e Apocalipse 14, 6 e 7 diz o seguinte: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Este anjo voando pelo meio do céu, que João viu em sua visão profética, ele representa os filhos de Deus que devem anunciar o evangelho. Jesus, em Marcos 16, 15 e 16, nos orientou a pregarmos o evangelho a toda criatura. Então a palavra anjo do grego angelos significa mensageiro e se refere aos seres celestiais, aos anjos, e aqui, de forma simbólica, se refere aos seres humanos como mensageiros, como aqueles que foram incumbidos por Cristo de pregar o evangelho a toda criatura. E a mensagem que Jesus deixou para pregarmos é o evangelho eterno. O evangelho eterno é a boa notícia de que Jesus veio, morreu no nosso lugar, ressuscitou e que hoje ele se encontra no santuário celestial como nosso intercessor e juiz, e que um dia ele vai voltar pela segunda vez para concluir o seu plano de salvação. Então o evangelho eterno envolve tudo isso. Só que, juntamente com este evangelho eterno, que é a boa notícia da salvação em Cristo Jesus, Deus dá alguns recados para a humanidade, para que a humanidade não apenas aceite o evangelho, mas para que a humanidade também se precaveja, se prepare contra um poder político e outro religioso, representados por 2 bestas em Apocalipse 13. Então esses 3 últimos recados de Deus é, na verdade, a pregação do evangelho eterno, mas também 3 avisos para que a humanidade não adore ao poder representado pela besta, de Apocalipse 13, pela primeira besta. E a primeira mensagem é a seguinte: temei a Deus, ou seja, na Bíblia temer é respeitar e obedecer. Não é ter medo de Deus, porque nós não podemos amar a quem temos medo, né? Então, se você ler Eclesiastes 12, 13 e 14, você verá que temer a Deus é obedecê-lo, respeitá-lo. Então, respeite a Deus, obedeça-o, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, juntamente com o evangelho eterno, esse anjo que representa todos os filhos de Deus que pregam o evangelho, diz que juntamente com o evangelho eterno, devemos dizer para as pessoas que elas devem respeitar e obedecer a Deus, dar glória a Ele. E por qual razão? Porque já é chegada a hora do juízo. Deus está demonstrando perante os anjos, de acordo com Daniel 7, versos 9 e 10, ele já está mostrando perante os anjos quem realmente é dele e quem não é. Essa é a primeira fase do juízo, pré-advento, que ocorre antes da volta de Cristo. E aí, como forma de estarmos ligados a Deus e preparados para o juízo,
o verso continua: e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Ou seja, neste primeiro grande recado de Deus para a humanidade, ele convida as pessoas para o respeitarem, obedecerem e o adorarem, porque já é chegada a hora do juízo. Na Bíblia, amigo ouvinte, nós sempre vemos que Deus tem uma verdade para um tempo presente. Óbvio que a salvação por meio de Cristo sempre foi uma verdade presente, desde o início do mundo. Mas há momentos em que Deus, além desta verdade presente, que é a salvação por meio de Cristo, ele teve outras verdades presentes. E esta de Apocalipse 14, 6 e 7 é a verdade presente. Ou seja, a pregação do Evangelho, as boas novas de que há salvação em Cristo, porém, de que devemos adorar a Deus e não aceitarmos o poder representado pela besta, de Apocalipse 13. Então esta é a mensagem, é a verdade presente. Nos dias de Cristo, a verdade presente era a primeira vinda de Cristo, que ele tinha vindo, né? Então, nós lemos, por exemplo, em 1 Pedro, que o apóstolo Pedro se utiliza deste conceito, em 2 Pedro, na verdade, 1,12, que diz assim: por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Em qual verdade presente os cristãos a quem Pedro escreveu eles estavam firmados? Na verdade de que Cristo veio, de que ele era o Messias, de que ele morreu e de que ele ressuscitou. Ou seja, a primeira vinda de Cristo era a verdade presente nos dias de Pedro. Já nos dias de Noé, a verdade presente era o juízo por meio do dilúvio. E Deus sempre teve verdades presentes, ou seja, mais relevantes para certas épocas da história e para certas pessoas. Mas destacando, a salvação em Cristo sempre foi uma verdade presente. O que acontece é que Deus agrega recados a mais para ajudar pessoas em momentos específicos da história. E por isso, a mensagem de salvação nunca vai estar desatualizada. O que acontece é que no livro do Apocalipse, além de mostrar a salvação eterna, Deus mostra essa salvação no contexto do tempo do fim. E por quê? Como Apocalipse 13 diz que um poder político e religioso vão se unir para boicotar economicamente os filhos de Deus, então Deus dá esta verdade presente, que é o Evangelho eterno, contextualizado nas 3 mensagens angélicas, ou 3 últimos recados de Deus para a humanidade, com o objetivo de preparar um povo para o seu retorno. E por meio dessas 3 mensagens finais, Deus expõe a falsidade da tradição humana e da religião baseada na tradição e não totalmente na palavra de Deus. Então a essência do livro do Apocalipse é Jesus e seu plano de salvação e a sua mensagem para o tempo do fim, para preparar um povo para a sua segunda vinda. Então será muito importante você acompanhar o estudo desta semana, porque nós vamos estudar Apocalipse 14, 6 a 12. E você vai entender muitos aspectos interessantes desta profecia. Você vai compreender de forma detalhada quais são esses 3 últimos recados de Deus à humanidade. E eu tenho a certeza que o estudo dessa semana vai ajudar muito a você a fortalecer a sua fé e inclusive a rever certos conceitos. Então eu aguardo você no estudo desta semana. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Nesta semana vamos estudar sobre os 3 últimos recados de Deus à humanidade.
E esses recados têm o objetivo de preparar a humanidade para a volta de Cristo. E hoje veremos um pouquinho sobre a volta de Cristo para que possamos continuar o nosso estudo de Apocalipse 14, 6 a 12. Quando nós estudamos os evangelhos, nós percebemos que o foco dos evangelhos é a primeira vinda de Cristo, obviamente. Com seu ministério de amor, de salvação, de cura. Só que o livro do Apocalipse, o foco, o clímax deste livro é a segunda vinda de Cristo e a destruição do pecado, do mal e do seu originador Satanás. Vários textos bíblicos, várias profecias do livro do Apocalipse terminam com a volta de Jesus. Já no primeiro capítulo, no versículo 7, é dito: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Aqui é dito que Cristo virá com as nuvens do céu e todas as pessoas o verão. Não haverá nada de secreto na segunda vinda de Cristo. Além disso, o texto diz que até aqueles que o traspassaram o verão, ou seja, aqueles que o traspassaram, o mataram na cruz e não se arrependeram, eles como punição, eles serão ressuscitados só para verem Jesus voltar, depois serão destruídos novamente e voltarão a ressuscitar após o milênio para o castigo final. E o texto diz que todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Todas as tribos despreparadas, todas as pessoas despreparadas vão se lamentar ao verem Jesus, o que indica que não haverá mesmo um arrebatamento secreto. Numa profecia do Apocalipse, que é a profecia das 7 trombetas, pois a 7ª trombeta finaliza, não é? As 7 trombetas se referem a acontecimentos históricos e a última trombeta se refere à volta de Cristo, porque diz assim: o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então essas são algumas das passagens no Apocalipse, entre muitas outras, que descrevem a segunda vinda de Cristo, como o momento em que ele vai concluir o seu plano de salvação e acabar com o conflito cósmico entre o bem e o mal, para que o bem vença para todo sempre. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, virá outra vez, agora não como um cordeiro, mas virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, diz Apocalipse 19, 17. Ele vai derrotar Satanás de forma definitiva e a todos os inimigos que oprimem e perseguem o povo de Deus ao longo da história. Ao mesmo tempo, na sua segunda vinda, Cristo vai libertar o seu povo da perseguição que este estará sofrendo pouco antes da volta de Cristo, por causa da união dos dois poderes representados por duas bestas. Cristo nos levará para o céu para vivermos 1000 anos com ele, e depois desse período chamado milênio, de acordo com Apocalipse 21 e 22, a cidade santa, o paraíso, desce na nossa terra, Cristo restaura todo o planeta e o nosso planeta volta a ser como era no princípio quando saiu das mãos do Criador. Por isso o apelo final de Jesus no livro do Apocalipse é para que o aceitemos como Salvador, para que creamos e aceitemos o seu amor, a sua graça e obedeçamos a sua verdade, porque é desta maneira que nós nos preparamos para a sua volta. E o convite de Cristo, do Espírito Santo e da Igreja percebemos aqui em Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve diga: vem. Aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Não importa o nível de descrença que você tenha agora. Não importa a sua origem familiar. Não importa a sua cultura. Não importa o seu nível intelectual e muito menos a sua capacidade financeira. Jesus faz um convite a você para que você venha até Ele e receba de graça a água da vida.
A água que você e eu tomamos é fundamental para a nossa vida e saúde, mas nós voltamos a ter sede. Já a água que Jesus dá, a água da vida, que é a presença dele mesmo refrigerando a nossa alma, esta água, esta fonte nunca esgota. E quando nós bebemos dela, nunca mais sentimos sede. Então Cristo convida você a se aproximar dele, a conhecer o plano de salvação, ver que há uma lógica nesse plano de salvação e que realmente este é o único caminho para a nossa salvação da morte eterna. Você pode ter certeza, amigo ouvinte, se Cristo veio pela primeira vez, ele vai voltar pela segunda vez, porque a primeira vez é a garantia da segunda vinda, porque sem a segunda vinda ele não concluiria aquilo que ele começou na sua primeira vinda. Ele precisa concluir definitivamente o plano de salvação, destruindo Satanás, o originador do mal, destruindo o mal, o pecado, para que o planeta volte a ser como era, puro, perfeito, quando o céu das mãos do Criador. Eu desejo, amigo ouvinte, que você esteja preparado para este evento, que você se relacione com Cristo, que você faça dele o seu grande amigo, que você busque em Deus as respostas às questões que lhe incomodam. E se algum amigo ateu está ouvindo neste momento, eu convido a você a dar a Deus a oportunidade de se revelar a você. Eu sei que você pode ter motivos muito tristes, traumáticos, para ter se tornado um ateu. Mas saiba que Deus ele não teve culpa. E ele pode lhe mostrar isso se você o permitir. E se você o permitir, você vai desfrutar de uma paz, a sua vida terá mais sentido e você vai saber realmente o que é ser feliz. Jesus está voltando e nós precisamos estar preparados para este grande evento. Não sabemos quando, mas os sinais indicam a proximidade da sua segunda vinda. Que Deus abençoe os seus passos. Obrigado por acompanhar o estudo de hoje e até amanhã. Nós vamos estudar nesta semana como onde há os três últimos. Este capítulo 14, dos versos 6 a 12, é de uma grande importância para o povo de Deus que vive nos últimos dias da história deste mundo. E por quê? Porque em Apocalipse 14, 6 a 12, nós aprendemos que Deus nos convida a aceitarmos o Evangelho Eterno, que é a boa notícia da salvação por meio de Cristo, e ao mesmo tempo Deus nos relembra de que haverá um juízo para avaliar quem realmente aceitou a Cristo como Salvador e quem permanecerá fiel a Deus nos últimos eventos da história deste mundo. Então, estudar Apocalipse 14 é muito importante para você compreender o que Deus espera de você pouco antes da volta de Cristo. Em Apocalipse 14, 14 a 20, que nós não estudaremos agora, eu farei uma menção para contextualizar você a respeito dos versos 6 a 12. Em Apocalipse 14, 14 a 20, nós vemos o retorno do Senhor Jesus Cristo, simbolizado por uma ceifa ou por uma colheita. Na Bíblia, a ceifa, a colheita representa o retorno de Cristo. Você pode ler isso em Mateus 13, 37 a 43. E no capítulo 14, dos versos 14 a 20, nós percebemos que na volta de Jesus ocorre a ceifa dos grãos maduros e a colheita das uvas maduras. E quando você lê, você percebe que os grãos maduros representam os justos, que serão recolhidos no celeiro de Deus, irão para o céu,
E as uvas maduras representam os ímpios que serão destruídos, assim como as uvas precisam ser esmagadas para se extrair o suco delas, os ímpios serão destruídos. E Apocalipse 6-12 contém os 3 recados de Deus juntamente com o Evangelho para que você e eu estejamos preparados para a volta de Cristo, que é retratada nos versos 14-20. Quais são esses 3 recados de Deus? Nós vamos estudar os 3 ao longo da semana. E hoje nós vamos estudar o primeiro recado de Deus à humanidade. Esse estudo também tem a ver, na verdade, com a aula de ontem, que eu não disponibilizei a você, devido a alguns imprevistos pessoais que eu tive, mas nada assim demais. Então eu estou disponibilizando hoje o áudio de quarta-feira e de ontem, terça-feira, que eu não disponibilizei para você. Tá ok? Então vamos analisar o primeiro recado de Deus para a humanidade, que se encontra em Apocalipse 14, versos 6 e 7, que diz o seguinte: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo, em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Você vê aqui uma união entre o evangelho eterno, a adoração e o juízo. Você vê que não há separação entre essas 3 doutrinas. Uma complementa a outra. Você pode se perguntar, mas por que eu preciso ser julgado se eu aceitei a Jesus como Salvador? Se em João 5,24 é dito que quem crê em Jesus não entra em juízo. Você tem que entender que o juízo do qual você e eu não faremos parte será o juízo final de condenação. Agora, existe uma fase do juízo que ocorre pouco antes da volta de Cristo, que podemos chamar de juízo pré-advento, ou seja, que ocorre antes do advento de Cristo, que é um juízo muito importante para que Deus mostre aos anjos quem realmente aceitou a Cristo e quem não aceitou, porque Deus é onisciente, Ele sabe o que está no nosso coração, mas os anjos não são oniscientes, de acordo com 1 Pedro 1,12. Então esse juízo já está ocorrendo, como lemos em Daniel 7, versos 9 e 10, e também em Daniel 8,14, e por isso, juntamente com o Evangelho, Deus tem a mensagem de que é chegada a hora do juízo, porque Deus vai demonstrar para o universo quem realmente aceitou a Cristo de coração ou quem aceitou a Cristo apenas da boca para fora. E juntamente com esta mensagem de juízo, para que sejamos preparados e quando Cristo volte não sejamos pegos de surpresa, o texto bíblico diz no verso 7 que devemos temer a Deus, ou seja, de acordo com Eclesiastes 12, 13 e 14, temer a Deus é respeitá-lo e obedecê-lo. Ok? Não é ter medo de Deus. Como diz 1 João capítulo 4, verso 18, o perfeito amor lança fora o medo. Então não tem como nós amarmos a Deus e termos medo de Deus ao mesmo tempo. Então o temor na Bíblia, temer a Deus é respeitá-lo, é obedecê-lo. Basta você estudar esse termo à luz de Eclesiastes 12, versos 13 e 14, entre outros textos, e você vai perceber isso. Então, a primeira mensagem de Deus à humanidade, o primeiro grande recado dos 3, convida-nos a respeitarmos a Deus e a obedecermos a Deus, porque é chegada a hora do juízo, e nos convida também a darmos glória a Ele. O que é dar glória a Deus? É honrá-lo em nosso modo de viver. É honrá-lo em tudo aquilo que fazemos, em todos os aspectos da nossa vida. E também o texto diz, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A adoração está intimamente relacionada
a observância do quarto mandamento da lei de Deus. Se você fizer uma comparação atenta entre Apocalipse 14, verso 7 e Êxodo 20, verso 11, você vai perceber que, na verdade, em Apocalipse, o apóstolo João está parafraseando o quarto mandamento. Apocalipse 14, 7, quando diz, para adorarmos aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, é quase a mesma fraseologia de Êxodo 20, verso 11, que dá razão para guardarmos o sábado. Diz assim, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, este primeiro dos 3 grandes recados de Deus para a humanidade é um convite para nós aceitarmos a Cristo como Salvador, obedecermos a Deus, glorificarmos a Deus em tudo aquilo que fazemos, e é um convite para o adorarmos no sábado, porque é um memorial do Deus Criador. Esse dia realmente, esse mandamento não foi abolido, amigo ouvinte. Até porque o sábado é o único dos 10 mandamentos que nos mostra a identidade do Deus Criador. O mandamento do sábado nos mostra quem nos criou, o que ele criou e a autoridade dele sobre a sua criação. Então o sábado se constitui num selo escatológico, ou seja, um selo que tem a ver com os eventos finais, que vai identificar quem, além de receber o selo do Espírito Santo, como diz Efésios 1,13 e Efésios 4,30, além de receber o selo do Espírito Santo, esta pessoa vai demonstrar que ela estará recebendo o selo escatológico que demonstra externamente a sua fidelidade a Deus e não fidelidade ao poder representado pela besta de Apocalipse 13, que vai instituir uma falsa adoração em um falso dia de guarda. Ou seja, o quarto mandamento, o sábado, ele exalta Cristo como nosso Criador e exalta Cristo como nosso Salvador. Por quê? Exalta Cristo como Criador porque Cristo esteve presente na criação, como diz João 1:1-3. Esse ser divino humano que morreu na cruz participou com Deus Pai e o Espírito Santo na criação. Então Jesus é Deus no mais pleno sentido, e o sábado exalta Cristo como Criador. Mas o sábado também exalta Cristo como Salvador. Por quê? Primeiro, porque no sábado Jesus passou o sábado todo na sepultura e veio a ressuscitar só no domingo. E segundo, em Ezequiel capítulo 20, versos 12 e 20, a Bíblia diz que o sábado é um sinal de que Deus nos santifica. Ou seja, não é uma salvação pela lei, não é uma salvação pelo sábado. O sábado será simplesmente um sinal externo de uma santificação interna que estará sendo efetuada pelo Espírito Santo e de uma convicção de que Cristo é o Criador, é o nosso Salvador e é também o responsável pela nossa santificação por meio do Espírito Santo. Então não há nada de salvação pelas obras. Mas esta primeira mensagem de Deus, esse primeiro recado nos mostra que o Evangelho resulta em uma vida de adoração, de glorificação a Deus, de respeito, de obediência. Mesmo uma obediência imperfeita, Deus quer que nós façamos o nosso melhor pela sua graça e que permitamos que Ele nos transforme a cada dia. Amanhã continuaremos o nosso estudo e vamos estudar sobre o segundo grande recado de Deus para a humanidade. São 3 últimos recados e na manhã estudaremos o segundo. E espero contar com a sua companhia. Que Deus lhe abençoe, um forte abraço e até amanhã.
Hoje vamos estudar sobre as duas últimas mensagens urgentes de Deus para a humanidade. Durante a semana estamos estudando sobre Apocalipse 14. E até o momento eu expliquei para você que Apocalipse 14 apresenta um convite de Deus para que a humanidade o adore, porque é chegada a hora do juízo. E neste primeiro recado de Deus, ele convida as pessoas para o reverenciarem, o respeitarem, obedecerem e o adorarem como Criador, colocando-o em primeiro lugar, ao invés de adorarem ao poder representado pela besta, em Apocalipse capítulo 13. Já a segunda mensagem de Deus, e nós até vimos também que a primeira mensagem de Apocalipse 14, 6 e 7, ou a primeira mensagem angélica, ou o primeiro grande recado de Deus para a humanidade, é um convite também para adorarmos a Deus no sétimo dia. O sábado será um sinal escatológico que demonstrará a fidelidade a Deus, em contrapartida, um falso dia de adoração, que será o domingo, não o é hoje, mas no futuro, será uma contrafação, enquanto que o sábado demonstra a autoridade de Deus como Criador, o domingo demonstra a autoridade humana em mudar o quarto mandamento. A segunda mensagem angélica, ou o segundo grande recado de Deus à humanidade, e também o terceiro, são complementos do primeiro grande recado de Deus. Enquanto que na primeira mensagem angélica, ou no primeiro recado final de Deus para a humanidade, ele convida para as pessoas o adorarem, no segundo grande recado de Deus, urgente em Apocalipse 14, 8, Deus avisa aos seus filhos de que eles precisam sair de Babilônia para que eles possam não serem enganados pelo poder representado pela besta e para que eles possam prestar uma adoração correta ao verdadeiro Deus. E Apocalipse 14, versículo 8, diz o seguinte, eu vou explicar para você o significado de Babilônia nesse contexto. Apocalipse 14, versículo 8, diz o seguinte, seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Você pode se perguntar, Leandro, o que significa isso? Quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós percebemos em Gênesis 11, 1 a 9, que Babilônia é um símbolo da oposição contra Deus. Quando as pessoas construíram a Torre de Babel, aquilo foi uma forma de se rebelar contra Deus, contra a ordem de Deus de povoar o restante do mundo, e também foi uma manifestação não só de rebeldia, mas de desconfiança em Deus. Porque como eles pretenderam construir uma torre que chegasse até o topo dos céus, eles imaginavam que se Deus mandasse novamente um dilúvio, eles escapariam. Então Babilônia é um símbolo da oposição contra Deus e da opressão contra o seu povo. Então na Torre de Babel, a humanidade se rebelou contra Deus e o Império Babilônico oprimiu o povo de Deus. Então, Babilônia, no Antigo Testamento, representa isso. Um sistema religioso que se opõe aos filhos de Deus. E, obviamente, que no fim dos tempos representa a mesma coisa. A palavra Babilônia quer dizer confusão. E se refere a todo o sistema religioso e político que vai se opor aos filhos de Deus, não é? E também a adoração ao verdadeiro Deus. E o que significa o vinho de Babilônia, com o qual ela deu a beber a todas as nações? Veja, este vinho está ligado à prostituição de Babilônia. E quando você lê Jeremias 51, verso 7, você percebe que
Em comparação com Apocalipse 14:8, você percebe que o vinho que Babilônia dá às pessoas para beberem é a sedução que ela faz para que as pessoas aceitem um falso sistema de adoração, aceitem falsas doutrinas e assim estas pessoas se oponham contra Deus. E Deus tem um aviso. Um dia todo o sistema religioso apóstata e também todo o sistema político que se opõe contra Deus vai cair. Então Deus convida as pessoas, olha, adorem-me como Criador, observando o meu verdadeiro dia de guarda, mas também abandonem toda a confusão religiosa e política que vem afastar você da verdadeira adoração. Então isto ocorrerá pouco antes da volta de Cristo e nós já devemos estar informados a respeito desde agora. E devemos nos preparar desde agora e aceitarmos o Evangelho Eterno e as 3 mensagens angélicas desde agora. O terceiro grande recado de Deus também é um complemento do primeiro grande recado, ou da primeira mensagem angélica. Porque em Apocalipse 14, versos 9 a 12, é dito que se alguém adorar a besta e a sua imagem e aceitar a sua marca sobre a fronte ou sobre a mão, esta pessoa beberá do vinho da cólera de Deus, ou seja, vai ser julgada, vai ser condenada no juízo final. Então o que acontece? Toda pessoa que fornicar, ou seja, que idolatrar, que trocar a adoração ao verdadeiro Deus por um falso sistema de adoração e aceitar o falso sistema de adoração imposto pelas 2 bestas de Apocalipse 13, a primeira representa Roma papal e a segunda representará os Estados Unidos da América, quem aceitar esse falso sistema de adoração, ele vai ser, obviamente, castigado por Deus. Por quê? Essa pessoa vai demonstrar que não aceitou realmente a graça. Como diz Martin Lloyd Jones, é um comentarista evangélico que, obviamente, não é um observador do 4º mandamento, ele crê em observância do domingo, mas ele é muito sincero em relação à perpetuidade da lei. Ele diz o seguinte: se a graça que você recebeu não lhe ajuda a guardar a lei, você não recebeu a graça. Por quê? A salvação não é pela lei, e nunca foi e nunca será. Entretanto, a obediência a Deus, mesmo que imperfeita, ela é uma demonstração externa de uma transformação interna. E é por isso que os filhos de Deus, convidados a não adorarem a besta, a também saírem de Babilônia, como lemos em Apocalipse 18:4, abandonarem o sistema religioso falso e também político, é dito no verso 12, Apocalipse 14, o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então você vê que os filhos de Deus são caracterizados pela obediência, não como um meio de salvação, mas como uma demonstração da aceitação da graça de Jesus Cristo. E por isso, a terceira mensagem angélica, ou o terceiro grande recado de Deus à humanidade é o seguinte: não aceitem um falso sistema de adoração, não aceitem um sistema de adoração que afastem vocês de mim, ou que tire da mente de vocês a ideia de que eu sou o Criador, porque senão você vai estar aceitando a autoridade humana e, consequentemente, será castigado. Então, em resumo, as 3 mensagens de Apocalipse 14, 6 a 12 ensinam isso. A primeira nos convida a adorarmos a Deus no dia de sábado, a respeitá-lo, a darmos glória a Ele em nosso estilo de vida, porque é chegada a hora do juízo. A segunda mensagem é um convite para abandonarmos todo o sistema religioso falso, idólatra, que nos afasta de Deus e que através do vinho da sua prostituição, ou seja, através do seu incentivo à idolatria e à aceitação de doutrinas erradas, diz que devemos nos precavermos, porque um dia esse sistema falso todo será destruído. E a terceira mensagem é um aviso: se você adorar a Deus de uma forma errada no fim dos tempos, se você aceitar um falso dia de adoração no lugar do verdadeiro dia, você não estará demonstrando que a graça foi uma realidade na sua vida.
Você não está demonstrando que primeiramente você foi selado com o Espírito Santo, como diz Efésios 1:13. Você precisa ser selado com o Espírito Santo hoje, para que no futuro você possa garantir que você será selado com o selo escatológico, ou seja, com o selo dos fins dos tempos, que será a fidelidade a Deus, a crença em Deus como Criador, observando o quarto mandamento. Você pode pensar assim, mas Leandro, qual é a diferença da observância de um dia para outro? Humanamente não há diferença, mas para Deus é o seguinte, é uma questão de autoridade. Então, em resumo, Deus nos ensina que ao aceitarmos o Evangelho eterno, que a salvação, que a boa notícia por meio, a boa notícia de que a salvação por meio de Jesus Cristo, de sua morte na cruz e ressurreição, Deus também nos convida a manifestarmos a crença nesta graça transformadora através de nossa fidelidade. E essa fidelidade será evidenciada, assim, na aceitação de Deus como Criador, no lugar de aceitarmos a autoridade do poder representado pela besta. Então é muito importante que você tenha isso em mente. O que está por trás não é simplesmente um dia de observância, mas é a fidelidade a Deus. E o dia de observância correta é uma demonstração de que você aceita a autoridade de Deus e não a autoridade humana representada pela união de um poder religioso e de um poder político no fim dos tempos. Você pode estar pensando o seguinte, que bobagem isso que esse indivíduo está dizendo. Não é uma bobagem. Se você fizer uso do método historicista de interpretação, que entende a atuação de Deus ao longo de toda a história, né, que vê as profecias como tendo um cumprimento no passado, no presente e outras no futuro, e se você utilizar o próprio texto bíblico para interpretar o Apocalipse, né, você vai perceber que isto tem um grande fundamento. E se você quiser mais base bíblica e histórica para isso que eu lhe expliquei, eu quero lhe indicar algumas obras. Ambas as obras podem ser adquiridas com a editora Casa Publicadora Brasileira, tá? Então você pode adquirir o livro Apocalipse 13, de Mervyn Moore, que é um livro muito interessante, que mostra a base bíblica e histórica para essa interpretação que eu apresentei para você, tanto de Apocalipse 14 quanto brevemente de Apocalipse 13. Você pode também ler o livro O Último Império, de Vanderlei Dornelles, que mostra que há base sim histórica para a presença dos Estados Unidos da América na profecia de Apocalipse 13, como sendo a segunda besta, mas isso no fim dos tempos, porque hoje os Estados Unidos não faz parte disso, né? Isso acontecerá quando os Estados Unidos der as mãos, diríamos assim, a Roma papal. E outro livro que você pode ler é Pelo Sangue do Cordeiro, também de Vanderlei Dornelles. É um livro que mostra, que explica sobre Apocalipse 13, Apocalipse 17, que fala também de Babilônia, que representa, que ali Babilônia se refere, não é, ao sistema corrupto, prostituído, não é, que leva as pessoas a se afastarem do verdadeiro Deus, não é? Tem uma relação também com a igreja medieval. E esse livro também vai ajudar você a entender outras questões do Apocalipse, como por exemplo a Batalha do Armagedon, que na verdade está intimamente ligada a Apocalipse 13. Tá ok? Então, essas são algumas obras que eu recomendo a você. Desejo que Deus abençoe ricamente a você seu estudo da Bíblia. E desde já eu quero lhe fazer um convite. Algum tempo atrás eu realizei um seminário, na verdade um aulão de interpretação bíblica. Foi um evento ao vivo no Facebook e nós tivemos várias pessoas acompanhando. Foram cerca de 2 horas e meia de aulas sobre isso. Obviamente, este evento ao vivo já passou, então quem não assistiu não poderá assistir, diríamos assim, como um evento ao vivo. Mas o que acontece? Estou preparando este aulão, não é, para disponibilizar também para os demais ouvintes e amigos que não puderam acompanhar o evento ao vivo. Então, em breve, eu darei maiores informações para você, o link onde você poderá adquirir este acesso e um bônus que eu darei de presente, que eu já dei para as pessoas que assistiram o evento ao vivo,
foi um e-book que eu preparei em torno de 22 páginas que serviu de base para toda esta aula de interpretação bíblica. Eu tenho certeza que isso é uma bênção na sua vida. E eu recomendo que você fique atento, não é? Fique atenta, porque em breve eu vou divulgar esta aula para você também ter acesso, tá bom? Que Deus te abençoe, obrigado por sua companhia, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.